Oi pessoal! Estamos aqui mais uma vez, nessa tarde maravilhosa. Na verdade, não sei qual vai ser o horário que você vai estar assistindo esse vídeo. Mas aqui pra mim está de tarde, está uma tarde linda, os pássaros cantando. E hoje nós vamos falar sobre neutralização. Cara, um tema muito comentado. Acho que colorimetria e neutralização, as pessoas inclusive confundem muito, né? Qual que é qual. Mas são os dois temas assim que eu mais vejo dúvidas pra tudo quanto é lado. Instagram, Facebook, YouTube, Telegram, tudo, todos os lados. Vamos lá! O que é neutralização? Agora vocês vão entender como que as coisas se encaixam. Vamos lá! Gente, neutralização é toda vez que eu quero neutralizar uma cor indesejada. A gente chama de cores fantasia. Então, por exemplo, eu vou falar de sobrancelhas, né? Que é o meu cargo-chefe. Eu tenho... Qual que é a cor que deve ser uma micro na sobrancelha? Castanho, né? Ou castanho escuro, ou castanho mais claro, enfim, mas é castanho. Toda cor que tiver fora do castanho, a gente chama de cor fantasia e essa cor é indesejada, né? Porque ninguém quer ter uma sobrancelha rosa, verde, roxa, azul, laranja, lilás, né? Então, todas as vezes que eu tiver uma sobrancelha colorida de uma cor indesejada, eu vou fazer uma neutralização. E o que é neutralizar? É quebrar uma cor indesejada. Aí, muita gente não entende, mas eu vou dar uns exemplos aqui bem práticos. Que aí quando a gente fala de, por exemplo, de cabelo, as loiras entendem. Aí já tá mais próximo ali pra vocês entenderem. Vocês já viram que tem ali uma loira platinadona, um cabelo loiro claríssimo. E aí vai passando o tempo, ele vai ficando meio amarelado, né? E aí, qual é a cor da máscara que se usa num loiro que tá amarelo para desamarelar? Roxa. Por que se usa máscara roxa, Tássia? Eu nunca entendi, as coisas nunca fizeram sentido pra mim, essas cores nunca fizeram sentido. Eu vou jogar na tela a estrela de Ozod, tá? Que é a união das cores, é o início das cores, é por aí que a gente inicia o estudo das cores. E as cores que são opostas na estrela de Ozod, no caso aí o oposto ao roxo, é o amarelo. Então o oposto ao amarelo é o roxo, né? São as cores que se neutralizam. Então é por isso que se um cabelo está amarelado, eu vou usar uma máscara roxa, que o roxo vai quebrar aquele amarelado. E vocês conseguem perceber isso na vida, né? A pessoa vai no salão, faz uma matização com uma máscara roxa e volta com o cabelo lindo e pleno, loiríssimo de novo. Ai, Tássia, mas eu já vi máscara azul. Não era azul, era roxo? Tem azul também. Joga a estrela de Ozod na tela. Vocês estão vendo que a cor que está oposta ao azul é o laranja? Então é por isso, quando o cabelo está mais alaranjado e não amarelado, alaranjado, se usa uma máscara azul para quebrar aquele laranja e voltar o tom ali, tá? A neutralização, ela não altera a cor base, nem do cabelo, nem da sobrancelha, nem de nada na vida, né? Por exemplo, o pessoal pergunta assim, eu tô com uma sobrancelha clarinha vermelha, e aí eu quero quebrar esse vermelho e escurecer. Eu vou usar o pigmento puro, por exemplo, aí eu vou jogar a estrela de Ozod na tela de novo, o contrário do vermelho é o verde, certo? Então eu vou usar o verde puro ou eu tenho que usar misturado com alguma cor? Eu vou falar disso, mas aí vai depender. Por quê? Você quer só quebrar a cor indesejada ou você também quer escurecer aquela cor? Porque se for só quebrar a cor indesejada, a gente só neutraliza. Se eu tiver que neutralizar e escurecer a cor, aí é um outro procedimento. Eu vou falar mais disso aqui mais pra frente. Pode ficar tranquilo, pode calmar o coraçãozinho de vocês que nós vamos entrar nesse método, tá? Por quê? Outro exemplo de cabelo, o pessoal entende bastante. Eu tenho ali um loiro claríssimo, platinadão, né, que tá com a cor alterada, tá meio amarelado ali, e eu vou usar a máscara roxa. Quando eu uso a máscara roxa, o cabelo perde aquele amarelo, mas ele volta pro tom base dele, né? Ele não tá tirando o amarelo e ficando louro escuro, ou clareando o tom do louro, enfim, o tom do louro continua o mesmo, vai quebrar, neutralizar somente a cor indesejada. Então, na neutralização, a gente não muda o tom. A gente só quebra a cor indesejada. Se numa micro a gente quiser quebrar a cor indesejada e, né, que é a parte da neutralização, e também escurecer aquele pigmento, aí eu vou falar disso, nós vamos usar dois pigmentos diferentes.
ou um combo ali com um fundo de cor para neutralizar, que a gente vai conseguir um resultado legal, tá? Pode ficar tranquilo que eu vou falar disso. Outra assimilação que eu gosto de falar de neutralização, o pessoal entende bem também. Porque quando a gente coloca de cores na micro, as pessoas ficam assim, nunca vi isso, como é que faz, mas eu não sabia, olha como as coisas se encaixam, as cores se encaixam. Mas enfim, quando eu falo, por exemplo, de maquiagem ou de cabelo, as pessoas entendem melhor. Vocês já viram, quando a gente tá com a olheira mais roxa, aí a gente usa lá aquelas tabelas de cores de maquiagem. Qual é o corretivo que neutraliza olheiras roxas? É o amarelo. Por quê? Vamos jogar a estrela de Ozod na tela novamente. Porque o que neutraliza o roxo é o amarelo. Então, é por isso, porque cores opostas na estrela de Ozod, elas se neutralizam, tá? É por isso que nós vamos usar isso para a vida. Por exemplo, cabelo, por exemplo, para maquiagem e, por exemplo, para micropigmentação, microblading também. Então não é o bicho de 7 cabeças que você estava imaginando que fosse, tá? Vai dar tudo certo, nós vamos aprender bastante coisa nesse vídeo aqui. Quando fazer a neutralização? Tássia, eu não sei quando que eu faço, chegou uma micro colorida pra mim, eu não sei se eu posso neutralizar, enfim, o que que eu faço? Gente, vamos lá. A neutralização, a gente vai utilizar, eu misturei utilizar com usar. A gente vai fazer o procedimento de neutralização quando? Quando eu tiver com um design legal, mas que a cor esteja indesejada, mas não pode ser uma cor muito escura, tá? Por exemplo, se eu tenho um restinho de micro colorido ali, eu consigo neutralizar. Agora, se eu tenho uma micro muito colorida, mas tipo muito colorida, não consigo neutralizar. Por quê? Não é que não consegue, é que não vale a pena neutralizar uma micro muito colorida, tá? A neutralização é como se fosse uma cortina de cor, que a gente deposita ali uma cor, né, perto daquele pigmento que tá ali com a cor alterada, devolvendo alguma parte daquele pigmento que se perdeu. Então, por exemplo, quem já viu as minhas explicações sobre pigmentos orgânicos, tem vários vídeos aqui no YouTube, tem vários vídeos no meu Instagram, vou deixar aqui embaixo, inclusive, @TassiaPesaroli, sabe que pigmentos orgânicos, eles são formados por partículas de cor. Na verdade, qualquer pigmento são formados por partículas de cor. Partículas de cor. Então, quando eu quero um pigmento para sobrancelha, eu tenho o azul, o amarelo e o vermelho, que são as cores principais, primárias da estrela de Ozod, que eu vou jogar na tela mais uma vez. E são essas cores primárias que formam um triângulo, né? Que eu formo as cores secundárias da estrela de Ozod e todas as outras cores. Então, quando eu misturo o azul, o amarelo e o vermelho, eu tenho o marrom. Só que lá na pigmentologia, quando se começou a fazer pigmentos para tatuagem, pigmentos para micropigmentação, que antigamente era conhecido como maquiagem definitiva, via-se que esse azul estava muito presente e a degradação de cor para o azul era muito evidente. Então trocou-se o azul, saiu o azul. A gente estuda que é o azul na colorimetria, mas na pigmentologia, que é como realmente os pigmentos são formados, na mistura de cores dos pigmentos, a gente estuda que não é mais o azul, trocou-se pelo preto, que dá na mesma, tá? A gente precisa do preto no lugar do azul, né? Preto, vermelho e amarelo. O azul com o amarelo dava verde, certo? Certo. O preto com o amarelo também dá verde, só que é um verde mais escuro. O azul com o vermelho dava roxo, certo? Certo. O preto com vermelho também dá roxo, só que é um roxo mais escuro. Então eles são muito parecidos, somente na pigmentologia que a gente chama de preto, mas na colorimetria a gente estuda que é o azul, enfim, dá na mesma. Eu só tô evidenciando, explicando isso aqui melhor, porque tem gente que não entende. Ah, é o preto ou é o azul? Enfim, é isso. Dei uma explicada pra vocês. Quando eu vou formar esse castanho, né, no caso de pigmentos para micro, eu preciso de quais cores? Do preto, do vermelho e do amarelo, certo? Vou jogar na tela, preto, vermelho e amarelo, preto, vermelho e amarelo, ponto. Quando eu misturo essas 3 cores, eu consigo chegar num castanho lindo, um castanho maravilhoso, que é o castanho que a gente vai usar nas nossas lindas sobrancelhas, nas sobrancelhas das nossas clientes, certo? Só que, quando eu escolho essas partículas de cor, nos pigmentos orgânicos, o preto é a menor partícula do pigmento orgânico, tá? E aí, quando o meu corpo, eu faço a micro, e o meu corpo tá ali diariamente tentando retirar aquele pigmento dali, o preto é o menorzinho, então ele entra mais na pele e o corpo vai lá e retira muito o vermelho e o amarelo primeiro, que tá mais fácil, né? Tá mais aqui, ó, peguei, do que ficar caçando, enfiando lá dentro pra caçar o preto.
Então, o corpo retira mais o vermelho e o amarelo e sobra o preto. Então, nessa sobra de preto, os pigmentos orgânicos podem tender a ficar acinzentados com o tempo, tá? Por outro lado, os pigmentos inorgânicos podem tender a ficar avermelhados com o tempo, porque a partícula base deles é o vermelho. Mas enfim, por que eu tô falando disso? Porque eu tô falando de neutralização, certo? Se eu vejo quando um pigmento está ali colorido por degradação de pigmento, como eu acabei de falar, se é orgânico, ele pode ficar um pouco acinzentado, e se é inorgânico, ele pode ficar um pouco avermelhado. Não tô falando que é regra, não tô falando que vai acontecer, mas pode ser que sim. Então eu consigo neutralizar nesse caso. Por quê? Porque o pigmento não tá errado, a camada do pigmento não tá errada, não tem nada de errado. Só que a degradação natural desse pigmento na pele, houve uma degradação natural, sobrou um resto de pigmento ali que tá numa cor indevida e eu consigo neutralizar. Então, por exemplo, se sobrou o preto, tá faltando qual? O vermelho e o amarelo. Não é o preto, o vermelho e o amarelo que formam o castanho? Então, se a micro tá cinza, que é o excesso de preto, como eu acabei de citar, falta o vermelho e o amarelo. Ou vermelho e amarelo misturado dá laranja, então falta o laranja. E é assim que a gente vai trabalhar a neutralização. Então, só para fechar, eu utilizo a neutralização, eu consigo neutralizar quando eu tenho um design legal numa cor fantasia não muito escura. Porque se o design não tá legal, não adianta. Então, se eu tenho uma sobrancelha no meio da minha testa que tá azul, adianta eu deixar essa sobrancelha castanha? Não adianta, porque tá no meio da testa, tá errado, tá no lugar errado. Então, eu vou ter que despigmentar essa sobrancelha, né? Ou se eu tenho uma cor muito indevida, uma cor muito forte, uma cor muito colorida. Não quer dizer que a neutralização não vai conseguir neutralizar. Mas, uma coisa que eu queria falar da neutralização, a gente consegue uma melhora nos primeiros meses, tá? Aquela cor indevida ali, ela tende a voltar. Dá ali uns 7 meses, 8 meses, 1 ano. A degradação de cor, ela acontece novamente. Não é regra, mas no geral ela acontece. Então, o ideal é eu neutralizar cores que não estão tão castanhas, mas não estão tão fortes, tão fantasia também. Se eu tenho uma cor muito fantasia, eu vou ter que despigmentar, tá? E já dando uma palhinha de despigmentação, se cor muito fantasia, tem que despigmentar a laser? Depende. O laser, por exemplo, não tira pigmento vermelho. Então, aí teria que ser uma despigmentação ácida, por exemplo, tá? Mas nós vamos falar disso em um outro vídeo sobre despigmentação. É um dos temas que eu quero falar com vocês. Isso aqui também é muito importante. Gente, vocês confundem muito uma coisa, não pode confundir. Vamos lá. Às vezes eu faço neutralização, eu faço algumas coisas e o pessoal fala assim, mas você não usou o dermógrafo. Neutralização, tá aqui. Neutralização não tem nada a ver com dermógrafo. São coisas completamente distintas. Uma coisa não exclui a outra, uma coisa não precisa da outra para acontecer, tá? Eu posso neutralizar com T-body, eu posso neutralizar com fios, eu posso neutralizar, com uma fio, no caso. Posso neutralizar com shadow, posso neutralizar com dermógrafo, posso neutralizar com shadow ou com fios no dermógrafo. Então, não tem relação. Neutralização é somente o processo de quebra de uma cor indesejada. Não necessariamente com dermógrafo, não necessariamente com shadow, tá? Mas enfim, cada caso é um caso, tá? Agora eu vou ir para as perguntas que o pessoal do Instagram deixou pra mim, lá na caixinha de perguntas. Quem não me segue no Instagram, @TassiaPesaroli, porque eu sempre deixo as caixinhas de perguntas lá pra eu responder nos vídeos aqui no YouTube. E se você não está lá pra mandar suas dúvidas, você está perdendo. Tá perdendo muito. Vamos lá. Posso neutralizar uma sobrancelha com 15 dias? Não, não pode fazer nada com 15 dias, tá? Mas a cliente tá ficando louca, mas tá rosa, mas tá... Não interessa. Existe um processo de cicatrização natural, que se você ainda não compreende, joga no YouTube, Tássia Processo Cicatrização. Vai aparecer um videozinho lá inteiro, enorme, pra você aprender bastante coisa. Mas enfim, existe um processo de cicatrização natural da micro que demora pelo menos 30 dias. Então, antes de 30 dias, a sobrancelha pode estar qualquer coisa. Pode estar verde, rosa, azul, roxa, lilás, preta, descascando, sem casquinha, com casquinha. Não vem ao mérito, tá? Antes de 30 dias, nada pode ser feito. Nada. Mas a cliente... Não.
Não é pra fazer nada. Mas a cliente quer que eu olhe. Vai olhar pra quê, meu amor? Você não pode fazer nada agora. Tem que esperar. Gente, tem um mosquito aqui. Sai, bicho. Ou os mosquitos é só eu começar a gravar que os bichos vêm. É lá no escritório, é aqui na sala de atendimento. Eu nunca vi isso. Voltando. Espero que ele tenha saído. Antes de 30 dias não pode fazer nada. Nada, nada, nada. Ah, mas a cliente quer vir cá pra eu olhar porque tá escura. Meu amor, você vai olhar pra quê? Não pode fazer nada. Não pode fazer nada. Nada. Tem que esperar cicatrizar pra gente conseguir recuperar essa cor, ver o que pode ser feito, tá? Salvo casos que a micro ficou uma bosta, né? Que tá muito ruim, você fez uma cagada ali. Aí realmente não pode deixar os 30 dias, senão vai cicatrizar. Mas isso é assunto para um outro vídeo, no caso de despigmentação, tá? Já vou adiantar, que eu sei que vocês vão perguntar nesse vídeo aqui, vai mandar ali nos comentários, então eu já vou adiantar. Se uma sobrancelha você fez, não gostou do resultado, você tem que tirar aquilo ali. Se você esperar cicatrizar, o pigmento vai ter fixação. Ai, perdi a marcação, ai não sei o que, errei profundidade. Retira. Molha uma aguinha quente, deixa morninha, deixa bem molhadinho ali por cima pra você tentar retirar as casquinhas. Se tiver até uns 3, 4 dias, as casquinhas você consegue tirar até com a pinça, porque dá uma casquinha mesmo, só arrancar, você vai conseguir tentar retirar ao máximo esse pigmento aí, pra depois de 30 dias você entrar realmente com uma despigmentação a laser ou ácida, enfim, se necessário. Mas nesses primeiros momentos aí você consegue sim tentar retirar esse pigmento. Então, finalizando, antes de 30 dias não adianta fazer nada. Por quê? Porque não adianta, tá? Tem que esperar os 30 dias pra gente ver o que pode ser feito, se necessário neutralizar ou não, enfim. Em quanto tempo de cicatrização eu vejo que eu errei a cor? Eu vejo a alteração de cor na sobrancelha que eu fiz. Gente, se você errou a cor, nos primeiros ali 10 dias você já vai conseguir notar uma diferença de cor, tá? Por exemplo, usou um pigmento muito quente numa pele muito quente, usei jambo puro numa pele clara, tá ficando vermelho. Pela colorimetria realmente está errado e vai ficar vermelho mesmo. Nos primeiros 10 dias você já consegue ver essa alteração de cor. Ah, a cliente quer vir cá pra eu ver. Não adianta. Espera os 30 dias pra ela voltar e você conseguir fazer alguma coisa. Porque com 10 dias não dá pra fazer nada. Até porque com 10 dias nem dá pra ter certeza que realmente foi um erro, assim. No geral tá? Começou a mudar de cor, realmente tá errado. Mas pode ser uma coisa do processo de cicatrização dessa pessoa mesmo, de arrancar a casquinha, ficar uma pele mais machucadinha ali atrás. Então, tem que aguardar os 30 dias, nada pode ser feito antes desse tempo. Então, mas com uns 10 dias você já consegue ver a alteração de cor, a cliente já começa a ficar desesperada, achando que a sobrancelha dela tá ficando rosa, roxa, vermelha, enfim, a cor aí que tiver ficando. Posso neutralizar com outra marca de pigmento? Será que eu posso? Gente, a gente não mistura marcas de pigmento no mesmo batoque. Agora, fiz o procedimento, cicatrizou, e aí agora eu vou fazer um outro procedimento por cima. Pode sim, são procedimentos diferentes, então você não vai ter problema com isso. Por quê? As clientes, elas não sabem qual foi a marca de pigmento que foi utilizada ali, tá? Chega uma micro pra mim, pra eu fazer de 1 ano atrás, pra eu fazer de que seja 6 meses atrás. Ela não sabe qual pigmento foi utilizado, tá? Então, se eu dependesse disso pra viver, eu não ia viver de nada, não ia ter como fazer nada, porque elas não sabem, né? Então, não tem relação. Você pode sim neutralizar com outra marca de pigmento, levando em consideração que é um outro dia, tá? Outro momento, outra história, outra situação. Fiz hoje um procedimento, daí, seja 1 mês, 6 meses, 1 ano, 3 anos, eu vou fazer outro procedimento. Precisa ser a mesma marca? Não, não precisa. Pode ser marcas diferentes, levando em consideração, ponto crucial, dias diferentes. Qual cor eu uso para neutralizar a sobrancelha avermelhada, rosada, né? Joga a estrela de ozônio na tela. Nossa, vocês vão cansar de ver essa estrela de ozônio, gente. Vou falar dela demais nesse vídeo. O que está contrário ao vermelho é o verde. Então, eu tenho que utilizar um pigmento de fundo verde ou o próprio verde para neutralizar uma sobrancelha rosada e colorida. Tássia, como que eu vou fazer? Tem que comprar o verde puro? Como é que é? Gente, tô ali com uma sobrancelha rosa. Linda, né? Primeiro eu vou entender se eu vou fazer uma shadow ou uma fio a fio, tá? Se tiver muito escuro, eu só tenho a opção de fazer shadow.
porque eu não consigo cobrir com fios. Não fica bonito, com fundo assim, colorido, horroroso. Agora, se tá um avermelhado, um rosado mais claro, eu vou dar a opção para o cliente. Você quer fio a fio ou você quer shadow? Inclusive, eu já fiz uma neutralização, duas, eu tô lembrando aqui, tem pouco tempo. Vou deixar elas na tela para vocês verem. De pigmentos avermelhados, antigos, com fio a fio, e ficou lindo. Por quê? Porque o fundo de cor estava claro. Foram duas neutralizações com fios, T-body, tá? Foi utilizado T-body e eu consegui neutralizar aquele fundo ali avermelhado, ficou ótimo, tá? Então, o primeiro ponto é isso, entender se essa micro vai ser shadow ou fio a fio. Se tiver clarinho, você pode dar a opção para ela, você quer shadow ou você quer fios. Se tiver muito escuro, somente shadow. E se tiver muito vermelho, muito rosa, muito colorido, somente despigmentação. Precisa ser o verde puro ou precisa ser o verde ou com castanho? Depende. Você quer só neutralizar o rosa, o vermelho, ou você quer escurecer aquele tom? Porque a maioria das vezes as pessoas não querem só neutralizar, elas querem escurecer. Então, se quiser, por exemplo, tá um vermelho bem clarinho. Se eu só neutralizar, vai ficar um castanho bem clarinho, que não vai combinar. Aí eu vou utilizar um pigmento de fundo verde com uma cor misturada. Por exemplo, a Ironworks tem o Blonde da Iron, que é fundo verde. A RB Colors tem o Blonde Light da RB, que também tem fundo verde. Você pode usar uma mistura desses pigmentos com algum pigmento mais escuro de fundo frio também. Por exemplo, um marrom café, por exemplo, um Jean Black, no caso da RB. Então, a parte crucial disso aqui é você entender o fundo de cor dos seus pigmentos para você saber utilizar. Primeira parte é entender o fundo de cor do pigmento. Eu falo disso em outros vídeos também, mas se você tem dúvida de qual é o fundo de cor do seu pigmento, joga no Google. Pigmento Ironworks, frio, quente. Pigmento tal, RB Colors, frio, quente. Vai aparecer as próprias marcas, tem os sites deles que vão te falar se aquela cor é mais fria, mais aquecida, enfim. Então você precisa saber qual é o fundo de cor dos seus pigmentos, senão você não vai conseguir ter efetividade aí na neutralização, tá? Por quê? Gente, eu já escutei nossa, se eu ganhasse R$1 cada pergunta dessa que eu recebo no Instagram, eu tava milionária só com essa pergunta, tá? Sem outras rendas, sem outras fontes de renda. Tássia, peguei uma sobrancelha vermelha pra fazer, falei pra mulher que ia ficar bom, joguei o pigmento castanho claro por cima, ficou mais vermelho. Gente, aí eu sempre faço a pergunta, mas por que você colocou castanho claro? Ou joguei o pigmento Jumbo por cima, joguei o pigmento Universal por cima. Não se usa pigmento quente em sobrancelha que tá com excesso de pigmento quente, porque você vai falar pra pessoa que vai melhorar e não vai melhorar, vai piorar. Por quê? Porque vai piorar. Não tem jeito, se eu tenho excesso de pigmento quente, eu não uso um outro pigmento quente. Então, o primeiro passo para qualquer neutralização, para qualquer vida, né, dentro da micro, é você entender qual é o fundo de cor do seu pigmento, tá? Se eu tenho um pigmento quente, eu uso um pigmento frio para neutralizar e vice-versa. Ah, mas eu uso marca tal, não sei se ele é frio ou quente. Joga no Google pigmento tal, frio, quente, vai aparecer vídeos no YouTube, vai aparecer conteúdo do meu próprio canal, tem alguns. Enfim, tem muito conteúdo sobre isso aí para vocês aprenderem. Qual cor eu uso para neutralizar o cinza? Vou jogar a estrela de Oswald mais uma vez na tela. O cinza a gente classifica dentro da estrela como o azul, tá? Então, o azul tá ali. Se eu tenho o azul, o que está contrário dele é o laranja. Então, para eu neutralizar uma sobrancelha azul, eu uso o laranja para neutralizar, tá? Ai, Tássia, mas eu posso... Tem que usar o laranja puro? Não tem que usar o laranja puro? Isso aí vai depender de como está. Se tá claro aquele pigmento ali, você pode sim fazer o laranja puro, ou você pode já, por exemplo, quero fazer fios por cima de uma sobrancelha azul que tá bem clarinho. Já misturo o laranja no pigmento, tá? Vou fazer fios ali. Ou o contrário, eu quero fazer shadow. Eu não preciso necessariamente misturar o laranja no pigmento. Posso fazer uma shadow primeiro com laranja e depois vir com o pigmento. Lembrando que esse pigmento tem que ser de fundo quente. Por quê? Porque se o azul tá frio, eu tenho que usar um pigmento de fundo quente para jogar ali. Se eu tenho um pigmento azul ali, azulado, uma micro azulada, e eu jogo um pigmento de fundo frio por cima, vai ficar mais azul, vai ficar mais cinza, a sobrancelha vai ficar mais feia e a cliente vai ficar mais insatisfeita com você e vai te dar mais dor de cabeça, tá? Então sempre pegar para fazer algo que você realmente sabe o que você tá fazendo, né? Tem que entender para você pegar.
Então, se tá azul, eu vou usar o laranja. Pode ser puro ou pode ser misturado com algum outro pigmento de fundo quente para eu jogar ali em cima. E se a sobrancelha tiver duas cores? Essa é sensacional. Gente, se a sobrancelha tá com duas cores, eu tenho que levar em consideração as duas cores. Então, eu vou usar duas cores diferentes, dois batoques diferentes. Aonde está azul, eu vou usar um pigmento de fundo quente. Aonde está rosa, eu vou usar um pigmento de fundo frio. Só que o seguinte, primeiro ponto quando a sobrancelha tem duas cores, né? Vamos falar que tem um pedaço azulado, acinzentado e um pedaço rosado. É entender o que aconteceu ali. Por quê? Porque se está cinza por erro de profundidade, não tem como neutralizar. Eu vou repetir isso aqui algumas vezes. Se ficar cinza por erro de profundidade, somente despigmentação, de preferência a laser, tá? Não tem como neutralizar profundidade errada. Não neutraliza, não fica bonito, tá? Não fica legal. O pigmento fica muito fundo, a gente não consegue alcançar e a cor vai continuar cinza. Então, tá cinza com rosa ou tá só cinza, primeiro ponto é entender por que tá cinza. Vou jogar na tela algumas imagens de erro de profundidade. Erro de profundidade é o seguinte: o pigmento fica cinza, escuro e expande. E expande, tem que expandir. Se não expandir, não é erro de profundidade. Mas o pigmento ficou escuro, ficou acinzentado e expandiu, não tá aquele fio fininho mais, erro de profundidade aí, deu ruim, você vai ter que despigmentar, de preferência a laser, tá? Agora, deu um mês que você fez a micro, ficou meio azulado, mas não expandiu, só tá um tom ali alteradinho, aí você consegue neutralizar, porque aí foi erro de colorimetria. Você deve ter usado um pigmento frio numa pele fria, e aí vai ficar um excesso de pigmento frio. Agora, peguei uma sobrancelha colorida, tá cinza, eu tenho que entender. Tá cinza e expandido são as cores que eu sempre falo para cliente. As cores são as perguntas que eu sempre faço para cliente. Ficou cinza em quanto tempo? Expandiu em quanto tempo? Tá assim nessa coloração errada há quanto tempo? Por quê? Se foi erro de profundidade, deu ali, gente, 15 dias, um mês no máximo, o negócio já expandiu, já ficou cinza e já ficou feio, tá? Agora, se não, a cliente fala assim, tava bonito nos primeiros meses, aí foi dando ali um ano e o pigmento foi ficando mais azulado. Aí quer dizer erro, não quer dizer erro de profundidade, quer dizer colorimetria mesmo. O pigmento foi se degradando para um tom mais azulado, aí a gente consegue neutralizar. Agora, ficou expandido, escuro e cinza no primeiro mês, erro de profundidade, tá? E 10 dias, erro de profundidade. 15 dias, 12 dias, 11 dias, porque vocês têm essas perguntas, né? Até um mês, ficou cinza e expandiu, erro de profundidade, tá? É muito rápido o erro de profundidade. Na verdade, na hora que você faz, eu atualmente, quando eu vejo um trabalho que tá errado a profundidade, na hora eu já consigo bater o olho e olhar, tá? Fica uma sombra no fundo, fica uma sombra no fundo. Eu vou jogar aqui uma imagem de uma laranja, umas laranjas. Eu tenho meus alunos, né, e eles me mandam os treinos. E no meu curso eu ensino eles a treinarem na laranja. E eu sempre falo, não pode ficar uma sombra no fundo. Se ficar uma sombra no fundo, é porque errou a profundidade. A laranja dá pra ver perfeitamente. E eu vou jogar umas imagens na tela aí, dá pra vocês verem. Isso aí é erro de profundidade, na laranja. E na pele é a mesma coisa. Dá uma sombra no fundo e fica aquele trem ali horroroso, né? É horroroso, erro de profundidade é horroroso. Então sempre falo isso também, gente. Cuidado na hora de fazer um procedimento de micro. Tá sangrando, diminui a mão. Mas tem pele que sangra. Tem, realmente tem pele que sangra. Mas se você não é expert nisso, você não tá entendido ainda, diminui a mão. Diminui o peso de mão, que vai dar errado, não vai ficar legal. A micro que eu fiz ficou escura. Eu consigo clarear no retoque? Consegue sim, só que tem que ser entendido uma coisa. Foi erro de profundidade ou de colorimetria? Porque se ficou escuro, algum desses dois erros aconteceu, tá? Se foi profundidade, ficou escuro, cinza e expandido. Se aconteceu isso, erro de profundidade, acabou, deu errado, tem que despigmentar, de preferência a laser. Agora, ficou só escuro, os fios estão fininhos, tá bonitos. Mas eu usei o pigmento errado mesmo, usei um marrom café, né? Usei um Jean Black da vida. E aí acabou ficando muito escuro pro tom do pelo. Aí você consegue clarear. Só que depende do quanto você quer clarear. A gente usa um pigmento para clarear que se chama taupe, que é o pigmento amarelo.
ou da RB Color se chama Honey, se não me engano, é o amarelo. Todas as marcas têm um pigmento de cor amarela, de fundo amarelo, para você clarear cores escuras ou sobrancelhas arroxeadas, tá? Por quê, gente? Por que usa o amarelo, Tássia, para neutralizar o roxo? Joga estrela de ouro na tela mais uma vez. O contrário do roxo é o amarelo. Então, o amarelo neutraliza o roxo neutraliza o amarelo. É assim que é a vida. Cara, as coisas se encaixam, gente. As informações se encaixam. Tá vendo que quando a gente começa a entender da colorimetria, da neutralização, as coisas vão fazendo sentido? Pra mim, assim, isso é muito nítido, é muito fácil. Mas quando eu comecei, não me ensinaram colorimetria de maneira legal, né? Neutralização de maneira fácil. E eu ficava perdidinha. Mas enfim, consegue sim clarear se não for erro de profundidade. Se for só erro de colorimetria com o pigmento de fundo amarelo. Ah, mas como é que eu faço? Você vai fazer fios com pigmento amarelo. Mas como assim? O pessoal adora perguntar como assim. Gente, vamos lá. Tá escuro. Eu vou passar amarelo na sobrancelha inteira? Se eu passar onde tá escuro, se eu passar amarelo onde não tem pigmento, vai ficar amarelo, né? Então, vamos usar o bom senso. O bom senso é bom e cabe em todo lugar. Eu vou passar exatamente onde está o pigmento escuro. Exatamente aonde. Se eu tô fazendo uma shadow, vou fazer uma shadow com amarelo. Se eu fiz o fio a fio, vou fazer fio a fio por cima dos fios que estão escuros com amarelo. Ponto, só isso. Eu não vou passar amarelo onde não tem pigmento. Se eu passo pigmento aqui amarelo, vai ficar amarelo, né? Então, se eu quero neutralizar, eu vou levar em consideração o pigmento que eu quero neutralizar. E uma outra pergunta que o pessoal pergunta demais é o seguinte. Na neutralização, eu levo em consideração o tom de pele da pessoa, o fototipo, ou eu levo em consideração o tom do pigmento, tá? E aí, eu tenho uma pergunta, vou responder com uma pergunta. Depende, né? Você vai passar só em cima de onde tem pigmento ou você vai passar onde também não tem pigmento, né? Porque isso é muito importante. Se eu for passar em cima de onde tem pigmento, eu tenho que levar em consideração o pigmento, porque é onde eu quero neutralizar, certo? Agora, se eu vou completar algumas partes onde não tem pigmento, aí eu tenho... Tem pigmento ali? Não tem. Tem só o quê? Só a pele da pessoa. Então, eu vou levar em consideração a pele da pessoa, certo? Deu pra entender? Porque, por exemplo, eu tenho uma micro aqui, mas eu quero engrossar aqui onde não tem pigmento. Eu vou levar em consideração, onde eu tô engrossando, o pigmento específico pra minha pele, porque não tem pigmento pra eu neutralizar ali, né? Agora, onde eu tenho a sobrancelha, se tá de uma cor indesejada, vamos dar um exemplo? A minha sobrancelha, vamos falar que ela ficou acinzentada. Eu vou neutralizar. Vou neutralizar com pigmento quente, né? Se eu tenho excesso de pigmento frio, eu vou usar um pigmento quente para neutralizar. Ok, tudo certo. Ah, mas eu não quero só neutralizar, eu quero engrossar aqui em cima também. Aí eu vou usar 2 batoques diferentes. Um pigmento quente para onde eu quero neutralizar o pigmento e um outro pigmento mais frio, porque minha pele é quente, aonde tem só a minha pele, não tem pigmento ali para eu neutralizar. Então eu vou levar em consideração as duas coisas. Agora, se eu vou só passar por cima de onde tem pigmento, eu vou levar em consideração somente o tom do pigmento que tá ali. Vocês concordam que é muito simples? Vai depender de onde eu vou colocar o pigmento. Se tem pigmento a ser neutralizado, eu vou olhar o tom do pigmento. Se não tem pigmento, tem só o fototipo da pessoa, eu vou olhar o fototipo. E isso é muito fácil, né? Depois que a gente começa a entender sobre o assunto, a gente fala, cara, realmente faz sentido? As coisas se encaixam? Eu fico falando as coisas se encaixam, porque, assim, pra mim faz muito sentido hoje. Às vezes, quando eu começava, assim, a estudar uma coisa que eu achava difícil, neutralização, colorimetria, e as coisas não se encaixavam, na minha cabeça eu não entendia, pele fria, pele quente, aquela coisa, aquela loucura. E aí, quando alguém, ou quando eu estudava, ou eu via uma explicação natural, fácil, tranquila daquilo ali, eu ficava pensando, gente, mas não é que faz sentido? Não é que tem razão, as coisas se encaixam, né? Uma cor neutraliza a outra, por isso. E aí aquilo ligava na minha cabeça. E eu falo isso porque quando as coisas se encaixam na sua cabeça, quando você entendeu o porquê daquilo acontecer, por que eu vou utilizar o quê, as coisas se encaixam aí, meu amor, você nunca mais esquece. Então, se esse vídeo fez sentido pra você, se esse vídeo te ajudou em alguma coisa, deixa aqui nos comentários pra mim, eu vou adorar saber. Espero ter ajudado. Tem muitas dúvidas de neutralização, eu vou fazer um outro vídeo depois só pra tirar duvidazinhas, tá?
que ficaram, mas eu tenho certeza que com esse aqui, que foi uma explicação maior, né? Foi mais teórico mesmo, tenho certeza que deu pra aprender demais. Muito obrigada pelo carinho, dá like no vídeo, deixa aqui nos comentários se esse vídeo fez sentido pra você, se fez as informações se encaixarem na sua cabecinha. Eu tenho certeza que fez, que alguma coisa eu consegui ajudar. Beijo, amores, fiquem com Deus, até a próxima.